Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. A gente tem aqui uma campanha do Pix aqui do Fio Diário. A gente faz essa campanha com o intuito de, claro, investir na infraestrutura da equipe, melhorar o alcance do canal, e graças ao apoio de vocês a gente tem conseguido aí bater a meta todos os dias. A chave Pix é o e-mail contato@fiodiario.com. Enquanto a gente ainda não tem monetização suficiente do YouTube e assinantes no fiodiario.com ainda, tem vários conteúdos exclusivos lá, mas a gente ainda vai fazer e está fazendo já algumas campanhas dentro da plataforma para conseguir aumentar o número de assinantes. Enquanto a gente não tem esse valor suficiente, a gente faz essa campanha diária do Pix e pede essa ajuda especial para vocês, né? O Pix ele vai servir para a gente conseguir investir na infraestrutura. A gente tem uma equipe com mais de 10 pessoas aqui que fazem não só o Show da Manhã, mas vários programas para a plataforma. E também a gente está buscando agora ir para um estúdio, porque vai ter campanha, vai ter debate, vai ter campanha eleitoral, e a gente quer poder receber as pessoas na nossa casa e também, né, com essa infraestrutura, fazer mais programas, profissionalizar ainda mais o nosso Fio Diário. Então, quem puder ajudar, a gente está em R$250, para a gente conseguir bater a meta. Qualquer valor, qualquer transferência ajuda demais a gente a bater essa meta. A chave Pix é o e-mail contato@fiodiario.com. Vamos para a próxima pauta, porque eu queria ouvir vocês a respeito dessa postura, e foram vários posts da Globo a respeito disso, né, da Globo News, mas vamos começar por esse post aqui falando sobre a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre Trump. Para a justiça dos Estados Unidos e para a democracia americana. Exatamente o oposto do que disse o ex-presidente Donald Trump quando soube da decisão anunciada pela Corte, uma Corte que ele ajudou a formatar na atual configuração, nomeando 3 ministros, né? Lá são os justices, que são os equivalentes aos nossos ministros do Supremo, nomeando 3 ministros ultraconservadores e, mais do que isso até, ministros adeptos a muitas das teses que o trumpismo defende, portanto, ministros próximos a ele, ministros que na primeira ocasião em que estão podendo tomar uma decisão para favorecer o homem que os colocou na Corte Suprema dos Estados Unidos, estão fazendo exatamente isso, criando uma incongruência ali jurídica que faz muita gente ao redor do mundo, acredito eu, ter ainda mais questionamentos sobre a solidez da democracia dos Estados Unidos. Porque realmente é difícil de acreditar que um juiz da Suprema Corte, um ministro da Corte mais alta e da Corte Constitucional dos Estados Unidos, acredite que é correto você dizer que um presidente, ainda no exercício do cargo, se estiver fazendo ali, cumprindo um ato oficial, qualquer coisa que ele faça, praticamente, que é isso que deixa essa decisão deixa possível, qualquer coisa que ele faça pode ser considerado um ato oficial, portanto, não estará sujeito a qualquer tipo de processo penal, criminal e tudo mais. Isso vale, sim, é isso que estão querendo dizer, vale para as acusações de que ele pressionou, por exemplo, o então vice-presidente Mike Pence a não certificar a vitória clara, limpa, nas urnas de Joe Biden na eleição em que derrotou Trump quando Trump tentava se reeleger. A Globo contestando a solidez da democracia americana. Isso é maravilhoso. Dando aula para ministro. Dando aula para explicar. A gente está aqui lidando com uma decisão da Suprema Corte que foi publicada ontem, que estabelece que o presidente Trump, né, os presidentes têm imunidade parcial. A decisão foi de 6-3 votos pela Suprema Corte. E falou o seguinte: ele tem imunidade parcial em relação a atos adotados enquanto era presidente dos Estados Unidos. Então, ele pode reivindicar em outros processos, aí, em instâncias judiciais diferentes, imunidade criminal por algumas das decisões que tomou nos últimos dias de sua presidência, em especial sobre os processos que responde pela invasão do Congresso nos Estados Unidos em janeiro de 2021. Só que o que eu acho engraçado, e eu queria começar pelo Didi, pode ser, Didi? Ou quer começar pelo Adri? Começa pelo professor, que ele é um jurista. Mas é mais lógico. Ele vai falar do processo americano. Perfeito. Vamos orientar o orientador.
Eu vou só dar um trecho aqui, professor, da decisão da Suprema Corte. O John Roberts, que é o presidente, afirmou na decisão que, aspas, o presidente não goza de imunidade para seus atos não oficiais, e nem tudo que o presidente faz é oficial. O presidente não está acima da lei. No entanto, o Congresso não pode criminalizar a conduta do presidente no exercício das responsabilidades do Poder Executivo sob a Constituição. E ele continua, um presidente não pode ser processado por exercer seus poderes constitucionais centrais, e ele tem direito, no mínimo, a uma imunidade presumida contra processos por todos os seus atos oficiais. Essa imunidade se aplica igualmente a todos os ocupantes do Salão Oval, independentemente de política, política pública ou partido. Fecha aspas. Exatamente. O que a Suprema Corte americana pretendeu com isso, e um dos votos, uma das opinions, né, como eles dizem lá, já não lembro de quem, menciona isso expressamente. É o seguinte, você quer evitar, com essa decisão, que nos Estados Unidos aconteça alguma coisa que é típica de República de Bananas. Né? O ocupante da presidência, o ocupante do poder, sai, deixa o poder, né? O grupo de oposição assume o poder e procura criminalizá-lo, né, por algum ato oficial que não tem nenhum caráter de crime. Né? Por exemplo, o antigo ocupante da presidência da República pratica um ato, né, no exercício das suas funções oficiais. Vamos imaginar um exemplo aleatório. Ele se reúne com embaixadores de outros países. Né? O presidente aí faz uma reunião com embaixadores de outros países. Aí ele deixa o poder e aí é criminalizado por esse ato de ofício. Vamos imaginar que ele seja até julgado inelegível, tenha decretada a sua inelegibilidade, né? Porque ele praticou um ato que é absolutamente coerente ou absolutamente de acordo com as funções. Você pode discordar do mérito. Ele não precisava fazer aquela reunião. Se eu fosse ele, não tinha me reunido. Se eu fosse ele, eu tinha me reunido só com o embaixador da Áustria. Se eu fosse ele, tinha me reunido só com o embaixador do Reino Unido. Não importa. Né? Isso é um mérito. Mas aquilo está dentro das funções oficiais. E aí você pega um grupo, né, que assume o poder de oposição a esse antigo mandatário e estabelece algum tipo de punição para ele por razões, obviamente, políticas. Né? Na Bolívia, nós temos uma ex-presidente presa. Né? Me fugiu o nome agora. Janice, uma coisa assim. Está presa. Né? A oposição assumiu, quer dizer, um grupo contrário a ela assumiu o poder e mandou prendê-la. Tá? Mandou prendê-la porque ela matou alguém, porque ela desviou dinheiro público. Não, nada disso. Né? Mandou prendê-la por medidas que ela tomou no exercício da função de presidente da República. Né? Então, é essa imunidade, né, que a Suprema Corte deu, não ao Trump, né, porque a decisão vai se aplicar ao Biden também. Né? Se daqui a alguns meses o Biden deixar de ser presidente, né, deixar de ser presidente, que eu digo formalmente, né, porque ele já deixou de ser, porque, coitadinho, ali o negócio tá difícil, ele não sabe para que lado vai o barco, mas já deixou de ser presidente de fato. Né? Mas se ele deixar de ser presidente de direito, como tudo indica que vai acontecer no final desse ano, né, essa decisão vai se aplicar também para favorecê-lo. Ele não pode ser processado criminalmente por atos oficiais, por atos que ele praticou no exercício do ofício da função de presidente da República. Agora, o que me chama a atenção também é a preocupação do Grupo Globo, né, da Globo News, do jornal Globo, com a democracia americana. Né? O Grupo Globo, caso alguém não esteja ligando o nome à pessoa, é aquele grupo de mídia que apoia a censura prévia exercida pelo Poder Judiciário no Brasil. Tá? Apoia as decisões do ministro Alexandre de Moraes, censurando previamente diversos perfis em redes sociais, inclusive o meu. Tá? Apoia, o mesmo Grupo Globo é que também apoia entusiasticamente a condenação a mais de 15 anos de prisão de manifestantes que praticaram, crime de dano, cuja pena máxima é de 3 anos, né? e que deve ser substituída por cesta básica ou coisa parecida. Essas pessoas estão sendo condenadas a 15 anos, 17 anos, 10 anos, sem direito de recorrer, porque estão sendo julgadas em instância única
pelo Supremo Tribunal Federal, embora nenhuma delas tenha foro privilegiado. Né? O Globo apoia isso. Né? Não só apoia isso, como pelo menos um dos seus jornalistas já disse que conceder anistia a essas pessoas é uma coisa muito triste e muito vergonhosa. Né? Então, o Globo está preocupadíssimo com a democracia, com o devido processo legal, com o Estado de Direito. Pode acreditar nisso, amiguinho. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritos no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. E vamos lá. Eu queria rodar esse debate colocando o nosso querido Didi Red Pill a respeito dessa questão, Didi, porque não foram poucos os comentários, as análises que eu vi, e a demagogia em torno dessas análises me deixa bem impressionado, viu? Eu nunca vi tanta gente autoritária, despótica, cínica, cara de pau, hipócrita, mentirosa, propagandista, falando em democracia na minha vida, Didi. Principalmente dentro da Rede Globo, né? Principalmente lá. Em relação a esse caso da Suprema Corte Americana com Trump, chega a ser risível, né, cara? Que os ignorantes da Rede Globo, um cara que nunca sentou uma bunda numa cadeira de universidade de direito, queira discutir com justice da Suprema Corte Americana. É brincadeira um negócio desse. E eles são tão hipócritas que se essa mesma decisão fosse tomada a favor de Biden, de Obama, de toda essa raça esquerdista globalista, eles iriam amar, eles iriam apoiar, dizer isso mesmo, a Suprema Corte está certa. E eu cheguei até a ouvir, dentro da Globo News, né, ou da Lula News, gente dizendo que essa Suprema Corte só tomou essa decisão porque ela é totalmente indicada, a maioria dos seus membros são indicados pelo presidente Donald Trump, então eles estão fazendo isso, etc, etc, etc. Bom, e a gente sabe que não é assim, né? Se fosse assim, se a Suprema Corte realmente fosse a favor de Donald Trump, ele estava reeleito. Ele estava reeleito, simples assim. Não é? Já que ele comanda a Suprema Corte, por que ele não está sentado na cadeira da presidência? Já que todo mundo sabe que foi roubado, já que todo mundo viu aí o documentário 3,000 Mules, a gente viu um bocado de vídeo de falcatrua, de roubo, um bocado de morto votando, aquelas fraudes dos Correios. Se Donald Trump controla a Suprema Corte, por que ele não está sentado na cadeira da presidência? Esses caras não entenderam que a Suprema Corte dos Estados Unidos, ao que parece, quando eles sentam lá, seja por quem seja indicado, eles tentam ser o mais independente possível, né? Eles não participam de converscote na Europa, eles não participam de converscote de eventos bancados por empresas que tenham interesses na Suprema Corte, nem que tenham, nem que não tenham. Eles não participam de nada, eles vivem recluso, não tem rede social. É isso que se espera da Suprema Corte, cara. É exatamente isso. E a maior democracia do Ocidente, a mais sólida, a mais importante, em pese as rachaduras que existem nela, e de fato existem, mas ainda vem uns analfabetos da Rede Globo, da velha mídia, dizer que a Suprema Corte Americana é trumpista, a Suprema Corte Americana está a favor de Donald Trump, em detrimento da justiça. Por quem são esses caras, man? Para dizer se é a favor ou não da justiça? Esses ignorantes nunca frequentaram a faculdade. E os que frequentaram, os especialistas convidados por ele, têm um sério problema de ideologia que faz com que as ideias dele não correspondam à realidade, né? Então, dizer o quê, cara? Se a Suprema Corte Americana decidiu, está decidido. Acabou, ponto final. Aqui o que resta para a Rede Globo é chorar. Chorar na cama, que é lugar quente. É a única coisa que resta. O professor disse muito bem. Isso agora que atinge o Trump, que está atingindo o Trump, vai atingir todos os presidentes daqui para frente, absolutamente todos, quem vier. Pode ser preto, branco, chinês, marciano, escambau.
quem vier vai ser, vai utilizar essas mesmas réguas. Então, é chororô de perdedor, porque queriam que Trump ficasse respondendo processo nos Estados Unidos inteiro, perdendo tempo nesses processos e não fazendo campanha. Esse jogo era esse, o jogo jogado era esse, e aí a Suprema Corte falou, não, chega, para você processar o cara, ele tem que ter sido com atos que não correspondam enquanto ele estava presidente, alguma coisa mais ou menos assim. Então, bicho, o que quiseram fazer era atrapalhar a campanha de Trump para que ele ficasse respondendo processos em vários estados americanos em detrimento de sua campanha. Não deu certo, Rede Globo, e acalme que Trump vem aí em 2024 e Bolsonaro em 2026. Pode chorar, pode chorar. E Adrilles, não faça essa cara não, porque Bolsonaro vem em 2026. Eu queria jogar para Adrilles, só fazer um comentário a respeito disso que a gente tem visto, porque a gente tem falado muito como a Rede Globo virou um centro acadêmico do PSOL, né, praticamente. Mas é risível, Adrilles, esse discurso. E você percebe que é o discurso dos comentaristas. Eles não colocam um analista, um cara que vai falar que isso daí é algo não só regular, normal, como bem-vindo, né? Porque querer criminalizar a postura de um presidente, no caso dos Estados Unidos, que inclusive foi uma postura de discurso, e você lembra do discurso, eu lembro do discurso, é patético quererem pegar o Trump quando ele estava falando para os manifestantes fazerem uma passeata pacífica para o Capitólio americano. Eu acho engraçado, né? Parece um paralelo extremo do que acontece nos Estados Unidos, acontece em seguida no Brasil, com 2 anos de atraso, né? A questão do Capitólio, a invasão, a demonização e criminalização indevida de um presidente da República que não teve nada a ver com o vandalismo, com o ato da invasão em si. O Donald Trump disse: se vocês marchem em direção ao Capitólio. A única coisa que ele fez que o Bolsonaro não podia ter feito é falar assim: essas eleições, eu acho, o Trump achava, né? Elas foram fraudadas de alguma forma. Eu também acho que as eleições americanas, acho que a jurisdição do Alexandre de Moraes não chega até os Estados Unidos. Voto de correio, que chegou 20 dias depois, uma zona, aquela eleição americana, e o povo teve direito, numa democracia real, o povo tem direito de ficar indignado com aquilo que ele desconfia. O que não tinha direito é de invadir o Capitólio. E aquelas pessoas foram devidamente punidas, estão sendo pela a base do seu delito, que é a invasão de lugar público. Agora, o Trump, como você bem disse, marchem pacificamente, não mandou invadir nada. Qual que é o processo legal que deveria caber a ele? O Twitter, antes do Elon Musk comprar, que era dominado por esquerdistas, tirou a conta do Trump. E aí a Globo, com seus analistas absolutamente parciais, eles fazem um princípio de torcida. Chega a ser risível quando os caras falam de defesa da democracia americana, que é a democracia mais sólida do mundo, que simplesmente deu imunidade a um presidente da República, como o professor bem disse, para que não seja julgado dentro de uma estrutura de poder que seja de oposição, que queira criminalizá-lo, que é exatamente o que acontece no Brasil. Você tem uma estrutura de poder, um establishment no poder. O que eu chamo de poder? O legislativo, que a gente sabe que é acuado, quem compra mais leva. Você tem o judiciário que manda no país, que é a junta de 11 ditadores capitaneados pelo Alexandre de Moraes, que mandam no país, e o executivo que foi colocado lá pelo judiciário, que não é que vai fazer, está criminalizando um espectro político da nação, a saber, o conservadorismo, ou o que eles chamam de bolsonarismo, e querem colocar Bolsonaro na prisão. Conseguiram torná-lo inelegível por causa de uma reunião com embaixadores para falar do processo eleitoral. Isso é completamente risível. Isso sim é um ataque à democracia. O problema é que não é só o Bolsonaro que é perseguido. Tem, como a gente já disse aqui milhões de vezes, senhoras morrendo na cadeia. Tem gente que morreu na cadeia. Tem comediante que foi colocado 2 meses numa solitária. Tem ex-BBB, coitado, está exilado do país. Entendeu? É uma coisa assim surreal que acontece no Brasil. É uma coisa surreal que acontece no país e que a Globo faz torcida. Mas torcida, assim, invertendo, como o Alexandre de Moraes inverte o conceito de democracia. Os Estados Unidos estão acabando com a democracia, porque eles não estão deixando o Trump ser processado
e não estão deixando o povo eleger. Quer dizer, eles acham que o povo não deveria eleger o Trump, que é o favorito nas pesquisas. Eles querem ganhar no tapetão, como ganharam aqui com a ajuda de um TSE completamente parcial, que escancaradamente beneficiou um candidato em detrimento do outro. O que eu fico pensando, às vezes, ô Marco Antônio, aí eu vou mais longe, o que o Roberto Marinho acharia do que a família dele fez com a Rede Globo, se transformando num partido político, sectário? Tudo bem, eu até entendo, o Bolsonaro bateu pra caramba na Globo, com ou sem mérito, também acho que foi desnecessário, aquela agressividade toda contra a Globolixo, essas coisas assim. Aí a Globo revidou, mas eles continuam. É assessoria política do Lula, é assessoria política de um modelo judiciário autoritário que tem prendido, feito a censura prévia. Nunca eles fizeram isso, inclusive na época da ditadura militar. Eles pelo menos se calavam, né? Eram covardes, se calavam. Tinha gente torturada, tinha gente exilada, eles se calavam. Hoje não. Eles apoiam, eles endossam tortura, prisão indevida, censura prévia, ainda tem a pachorra dizer que estão defendendo a democracia. O que essa dinastia Marinho fez com a Globo? O que eles acham que é normal isso? Transformar uma emissora de televisão num órgão de repressão, de apoio à repressão, de apoio à tortura, de apoio à censura, de apoio à ditadura? E não obstante, não ficam satisfeitos no Brasil. Eles querem que esse modelo seja implementado nos Estados Unidos e no mundo democrático inteiro. Ou seja, eles querem que a esquerda domine e seive e arranque a cabeça de qualquer pessoa que se coloque como conservador, trumpista, bolsonarista, liberal, cristão, sei lá. A Rede Globo é exatamente o órgão mais satânico da história da República Brasileira. E do mundo também, porque é uma das maiores emissoras do mundo. Roberto Marinho, se ele tem algum critério de validade no além, está se revirando na tumba. O que os meus filhos fizeram? O que os meus filhos fizeram com o patrimônio que eu dei para eles? É uma vergonha o que a Globo é hoje. É uma empresa jornalística que endossa censura prévia, para mim. Exato. Quer dizer, é uma contradição absurda e mostra exatamente uma expressão que o Piperno usou comigo nos debates lá na Jovem Pan, mau hálito da alma, né, do ser humano. Quer dizer, é um bafo de ditador safado, sujo. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.